uma forma do que nós estamos chamando de um fórum. Estivemos conversando com alguns irmãos e queria chamar aqui então nosso irmão Jailson e o nosso irmão João Lucas. O nosso irmão Antônio Carlos deve estar chegando por aqui. Ele também estará conosco, compondo aqui essa mesa. Nós vamos falar um pouco introdutoriamente, sobre o assunto dispensacionalismo, porque é o tema da nossa conferência Despertai. Quem vai abordar mesmo esse tema de forma mais aprofundada é o pastor Humberto Duarte. Ele é quem vai ter tempo suficiente, né? Porque ele vai falar de cada assunto. Ele vai ter ali em torno de 50 minutos para falar de cada assunto durante 5 oportunidades. Nós temos um desafio bem maior. Nós temos que falar sobre todo o assunto com uma média de 7 minutos para cada um de nós. O irmão Antônio Carlos chegou? Chegou. Então, irmão Antônio Carlos, convido nosso amado irmão para estar vindo aqui também para a mesa, para nós estarmos juntos aqui. Pode vir para cá. Só mencionar aqui um pouco sobre o que cada um vai falar, não é? Então, muito bom, irmão Antônio Carlos, também ter você conosco aqui. Eu vou introduzir o assunto, tá bom? Falar só de maneira bem introdutória sobre esse assunto, dispensacionalismo aqui. O irmão Antônio Carlos, ele vai falar sobre o que não é dispensacionalismo. O irmão Jailson vai falar sobre o que é o dispensacionalismo. E o irmão João Lucas vai falar sobre o dispensacionalismo e as nossas crenças. Como isso influencia a maneira como nós cremos. O fato de pensarmos assim diante dessa posição dispensacionalista. Então, agradecer muito o irmão Antônio Carlos, agradecer muito o irmão Jailson, agradecer muito o nosso irmão João Lucas por aceitarem termos esse momento aqui, tá bom? Com os irmãos. E o que nós precisamos fazer mesmo agora é orar. Nós 4 aqui estávamos conversando no grupo, nós formamos um grupo para conversarmos sobre esse assunto. E o que nós precisamos mesmo é orar, viu? Porque nós precisamos de muita oração para tratar desse assunto dentro de um tempo bem abreviado, mas de maneira que possamos... A ideia não é aprofundar os assuntos, viu? Mas é introduzir os assuntos e deixar com o pastor Humberto Duarte, que ele é quem vai explicar com mais detalhes cada uma dessas coisas que nós vamos estar falando. Então, louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram também. Se você está nos visitando aqui nessa noite, seja muito bem-vindo também, tá bom? E vamos orar, pedindo a Deus que esteja falando conosco. Antes de orarmos, só ler um texto bíblico que se encontra em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, você vai ver essa expressão, né? Dispensação, aqui em Efésios capítulo 3, e nós vamos entender o significado dessa palavra, né? Não é que daqui tem a base do dispensacionalismo, não é isso, não é nada disso. Mas eu quero ler esse texto para que você entenda que aqui nós vamos ter um ponto de que Deus está falando aqui por meio do seu servo apóstolo Paulo sobre um período, de um tempo que é chamado período da graça. E a partir disso, então, eu vou introduzir também o significado da palavra e tudo aqui, tá bom? Efésios 3, 1 a 2, repito, não é a base do dispensacionalismo, não parte daqui, mas aqui nós temos essa expressão na palavra de Deus, em pelo menos umas 6 oportunidades no Novo Testamento, e aqui especificamente, se referindo dessa forma, e aqui especificamente em Efésios, Paulo fala dela 3 vezes. Mas diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, depois nós vamos pensar um pouco sobre esse assunto de maneira introdutória e nós vamos discorrendo sobre o restante dele aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor nos permitir estarmos aqui juntos, ó Pai, como igreja do Senhor. E obrigado porque podemos ter esse tempo aqui também, refletindo sobre essa maneira de podermos enxergar Sua palavra, interpretá-la de uma maneira que nós entendemos ser mais coerente com o plano redentivo do Senhor. Que o Senhor esteja então dando sabedoria a mim, meu irmão Antônio Carlos, meu irmão Jailson, meu irmão João Lucas, que nós possamos aqui
nesta noite, ser instrumento nas suas mãos, de trazer luz a esse assunto de maneira ainda que bem introdutória, bem superficial, mas que a gente possa trazer para os nossos irmãos já uma boa perspectiva daquilo que eles vão ouvir também nos demais dias através da pessoa do pastor Humberto. Então abençoe a vida de cada um de nós, que seja um tempo também do Espírito Santo do Senhor agindo aqui na nossa vida, iluminando nossa mente, o nosso coração. Eu peço que o Senhor esteja agindo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, depois da oração é que conta o tempo. Tá bom, meus irmãos. Então, é um pouco, como eu disse, coube a mim introduzir esse assunto dispensacionalismo, né? Para alguns aqui o assunto, o nome dispensacionalismo talvez seja novo, mas dispensacionalismo, quando você pensa nessa palavra, na nossa língua, você lembra um pouco sobre dispensa, né? Dispensa, na nossa cultura, ela ganhou uma conotação de ser um lugar onde a gente guarda as coisas em casa, mas a expressão aqui de qual é tirado o dispensacionalismo é uma palavra grega que é oikomos, né? Ou de onde vem a nossa palavra economia. A oikos é casa no grego, nomos é lei, então eram as leis pelo qual se administrava uma casa. Então originalmente o termo era esse, não era, e por isso tem palavras como dispenseiro. Então, quando você pensa na ideia de dispensação, você pensa numa ideia de administração do tempo. Quando fala de dispensacionalismo, então, nós entendemos que é a maneira que Deus administra na história da redenção, a maneira como transcorre as coisas. Então, quero começar como ponto de partida dizendo que dispensacionalismo ele não é uma doutrina de homens, não é algo que é uma coisa meramente humana. Ele surge não como uma ideia de uma invenção humana, nem a ideia é criar uma nova doutrina, mas o dispensacionalismo vem como uma tentativa de compreender e organizar de maneira mais coerente aquilo que as Escrituras revelam como o plano de Deus na história da redenção. Esse é o propósito do dispensacionalismo, é ajudar a gente a organizar a revelação de Deus de uma maneira que ela seja interpretada de como Deus trabalha na história, desde Gênesis a Apocalipse, né? Então, o dispensacionalismo ele não vem acrescentar nada da Bíblia, nem criar novas verdades, mas a pergunta não é, então, quem foi que inventou o dispensacionalismo? Essa não é a melhor pergunta a ser feita. A melhor pergunta a ser feita, na verdade, é como é que o dispensacionalismo nos ajuda a entender melhor as Escrituras a partir daquilo que é chamado a sua metanarrativa, ou seja, a história de Deus no plano da redenção, desde o início de Gênesis a Apocalipse. O dispensacionalismo se propõe a nos ajudar a compreender melhor, então, a história da redenção revelada por Deus a partir das Escrituras. E interessante que quando alguns têm conhecimento sobre esse nome dispensacionalismo, alguns vão tentar resumir só como um período como períodos de 7 períodos, a história sendo dividida em 7 períodos. Alguns estudiosos vão falar um pouco de mais dispensações, mas o dispensacionalismo conhecido como clássico, ele apresenta pelo menos 7 dispensações, né? A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, a dispensação da promessa, da lei, da graça e do reino. Então, eles dividem mais ou menos como a história toda de Gênesis e Apocalipse nesses 7 períodos aqui. Mas o importante não é isso, elas têm sua importância, mas o dispensacionalismo é muito mais do que isso. É muito mais do que dividir a Bíblia, a história, em períodos, né? Então, a proposta do dispensacionalismo é muito mais ampla e muito maior do que isso, envolve a compreensão da maneira como é que Deus administrou o seu plano redentivo no decorrer da história. Então, isso aqui os irmãos vão falar um pouco mais sobre isso, mas antes de pensarmos no dispensacionalismo como uma simples divisão de períodos, né, nós precisamos vê-lo como uma maneira de ler e compreender a grande história do plano redentivo de Deus. Então, vejo o dispensacionalismo como isso, uma perspectiva que nos ajuda a enxergar melhor a história de Deus no plano da redenção. E dispensacionalismo, ele vai, no decorrer dos anos, ganhando algumas novas formas dele. Ele começou com o dispensacionalismo clássico, posteriormente ele foi revisado, ganhou esse nome, dispensacionalismo revisado. Posteriormente surgiu o dispensacionalismo progressivo. A proposta do dispensacionalismo progressivo, ele vai enfatizar mais o desenvolvimento progressivo do plano de Deus,
desenvolvendo e tendo continuidade entre os diferentes aspectos da revelação, mas mantendo sempre um ponto basilar do dispensacionalismo clássico, que é a diferença entre Israel e igreja, a diferença entre a interpretação da lei no Antigo Testamento e como ela é vista agora a partir do óculos na Nova Aliança, a partir da Nova Aliança. Então, ele teve esses três desdobramentos, digamos assim. Começa com o dispensacionalismo clássico, depois apareceu o revisado, e depois teve o dispensacionalismo progressivo, mas eles mantêm basicamente as mesmas raízes do dispensacionalismo clássico. E o que eu quero então, como fala aqui mesmo, e creio que isso é muito importante, é que o dispensacionalismo, na verdade, como eu disse, mais do que dividir a Bíblia ou a história da Bíblia em 7 períodos, ela é como nós chamamos um óculos hermenêutico. É uma maneira como nós enxergamos, interpretamos as Escrituras. Agora, o que é hermenêutica, né? A gente tem que pensar, quando a gente pensa no dispensacionalismo como uma maneira de enxergar, é que a hermenêutica são princípios de interpretação para compreender corretamente o significado dos textos bíblicos. Isso é que é hermenêutica. E cada um de nós, cada um dos que estão aqui, nós temos uma perspectiva quando nós vamos para as Escrituras. Todos nós que lemos a Bíblia, nós utilizamos algum tipo de óculos hermenêutico. Então você tem os seus também. Mas esses pressupostos que às vezes nós temos, eles influenciam a nossa maneira como nós compreendemos as Escrituras. E quando nós olhamos então o dispensacionalismo como essa lente hermenêutica, ela vem ser essa lente hermenêutica que busca compreender a Bíblia dentro de uma perspectiva, de um contexto literal, gramatical, histórico, e mais ainda as distinções literárias que cada texto bíblico possui. Então, cada texto bíblico vai estar dentro de um contexto literário também, e o dispensacionalismo nos ajuda a enxergar a interpretação bíblica com essa perspectiva, né? Interpretando cada passagem à luz do seu contexto, com esse óculos hermenêutico de enxergar a partir do contexto literal, histórico, gramatical, considerando que profecias é diferente de uma poesia, dos Salmos, por exemplo. Então, veja dispensacionalismo como essa lente hermenêutica pelo qual nós enxergamos as Escrituras. Então, introdutoriamente é isso. E então, meu tempo zerou, então tenho que passar para o irmão Antônio Carlos agora. Eu ainda quero usar um pouquinho do seu tempo aqui. Então, nessa perspectiva, eu posso afirmar que, com o óculos do dispensacionalismo, em qualquer texto da Bíblia que eu abrir aqui, eu vou estar dentro de uma dispensação. Eu posso afirmar isso. A ideia é essa, que Deus trabalhou, não que Deus muda, mas nós vemos Deus agindo com o mesmo caráter, mas em períodos diferentes dentro da história, está entendendo? Então isso facilita, como ele disse aqui, quando a gente abre as Escrituras, você vai facilitar da maneira como nós vemos aquele texto bíblico, a partir de que momento Deus está falando isso, qual período Deus está falando isso, para quem Ele está falando isso. Então isso nos ajuda muito dentro dessa perspectiva. E isso dá uma direção para o leitor, porque na hora que ele está lendo, por exemplo, Gênesis capítulo 1, ele entender que ele está dentro de uma dispensação ali, do começo da inocência. Isso é importante para ele fazer essa leitura já nessa perspectiva desse entendimento, né? Aqui eu estou naquela dispensação. Isso, e que não é que Deus trabalha salvando pessoas de forma diferente, não é isso. Deus sempre, a salvação foi pela graça, mediante a fé, em qualquer um dos períodos, mas Deus dentro da história vai agindo de maneiras diferentes nesses períodos que nós chamamos de dispensação. Ok. Boa noite, meus irmãos. Alegria estar aqui com os irmãos, irmão Jailson, irmão João Lucas e o pastor. A gente sempre que se encontra, estamos sempre teologando de alguma forma, falando alguma coisa sobre teologia. E surgiu essa ideia, né? A gente fomos conversando e que bom estar aqui, podendo participar desse momento. Bom, a minha parte aqui é sobre o que não é dispensacionalismo. Porque quando alguém fala, dispensacionalismo é aquilo, né? Inclusive, essa semana eu brincando com os jovens ali fora, aí eu falei, pago uma Pepsi para quem saber o que é dispensacionalismo. E perdi a Pepsi. Perdi essa Pepsi para uma moça aqui da igreja. E eu fiquei feliz em perder, porque significa que alguém se interessa por o assunto, né? Então, o que não é
para que a gente olhe e diga, será que o dispensacionalismo se resume somente nisso? É também isso, mas não é só isso. Isso não representa o resumo total desse pensamento. Então a gente já entendeu que dispensacionalismo é um óculos que a gente coloca e passa a enxergar a Bíblia naquela perspectiva. A gente começa a interpretar usando essa técnica, digamos assim. Mas um dos primeiros mitos que foram criados sobre o dispensacionalismo é que ele lida com todas as doutrinas da Bíblia. E não é verdade. Então, se você perguntasse para a gente aqui, por exemplo, irmãos, o que o dispensacionalismo pensa sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre a doutrina da salvação, nós não saberíamos responder. Porque o objetivo do dispensacionalismo não é explicar todas as doutrinas da Bíblia. O dispensacionalismo vai focar principalmente em interpretação e vai focar principalmente na doutrina da igreja e na escatologia, principalmente. Então, é um óculos que me leva para a Bíblia para pensar sobre isso. A teologia em si é como se fosse um bolo, esses bolos que a gente compra redondos, né, de mercado, e a gente fatia na hora de dividir, e cada uma daquelas fatias é uma doutrina, escatologia, a própria teologia, que é a doutrina de Deus, e várias outras doutrinas que tem, cada um desses é um pedaço. O assunto que nós estamos discutindo hoje visa pegar e olhar para os pedaços que é a igreja e a escatologia, o que vai acontecer com essa igreja. Então, o primeiro mito é que o dispensacionalismo trabalha com todas as doutrinas da Bíblia. Não, ele não tem como objetivo explicar todas as doutrinas da Bíblia. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que existiram acusações das pessoas que não são dispensacionalistas, que não creem assim, os aliancistas, né? Que quem crê no dispensacionalismo crê em duas formas de salvação. E isso não é verdade. Por quê? Muitos dispensacionalistas no decorrer da história, que foi onde houve essas mudanças que o pastor falou aqui, eles escreveram coisas que ficaram um pouco confusas. Nós temos uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Scofield, e o comentarista dessa Bíblia fez comentários que gerou alguma confusão a princípio, mas as edições posteriores vieram consertando essas confusões que havia. Então alguém acusava dizendo, não, o dispensacionalista crê que a salvação do povo de Israel foi de um jeito e a salvação da igreja foi de outro. E na verdade não. Nós dispensacionalistas acreditamos que o povo de Israel foram salvos olhando para o Messias que vinha no futuro, porque Jesus estava na frente deles, e nós somos salvos olhando para o Messias que está no passado. Nosso Messias veio há 2000 anos atrás. Então eles olhavam para o Messias do futuro e nós olhamos para o Messias do passado, mas ambas as salvações foram pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Outra coisa é que, como o dispensacionalismo crê que aquela parte que a salvação não depende mais da obediência da lei para que o homem seja salvo, e nunca dependeu disso, ele recebe também uma acusação de ser antinomiano. Essa palavra é um pouco até difícil da gente falar, né? Mas antinomiano é a crença que não precisa viver e nem pregar as leis de Deus mais. Então nós não temos mais responsabilidade de viver as leis de Deus. Essa é a acusação que vem contra a gente. Por quê? Porque nós não cremos na salvação pela obediência da lei. Mas essa acusação é falsa, por quê? Porque nós sabemos que a parte moral da lei de Deus, a parte legal, nós sabemos que os princípios que a lei de Deus foram criados, eles continuam ainda hoje para cada um de nós. Deus ainda continua dizendo para cada um de nós, não adulterarás. Exatamente, Romanos 8 vem explicar muito bem isso. O não matarás, o não adulterarás, não dirás falso testemunho. Tudo isso nós entendemos que são mandamentos para a gente hoje. E não temos que viver sem regra. Nós não vivemos sem regra como se cada um
criar sua própria lei. Não, nós temos um Deus que estabeleceu leis para as nossas vidas. Outra coisa interessante, irmãos, é que existe uma acusação e um mito que os dispensacionalistas acreditam em uma salvação sem o senhorio de Cristo. É como se eu acreditasse que Jesus é meu Salvador, mas Ele não é meu Senhor. Eu posso ser salvo, a acusação, estou falando da acusação. A acusação é que eu posso ser salvo sem Jesus Cristo ser Senhor da minha vida. E isso não é verdade. A grande maioria dos dispensacionalistas atrelam a salvação à santificação e a total dependência de Cristo. Jesus nunca será meu Salvador enquanto Ele não for o meu Senhor, enquanto Ele não for o dominador da minha vida. É por isso que nós usamos sempre essas palavras juntas. Você aceita Jesus Cristo como o seu Senhor e como o único Salvador da sua vida? Porque não tem como Jesus ser Salvador daquele que Ele não é Senhor. Então, se existe alguém pregando aí que existe salvação sem isso, então não é aquilo que nós estamos explicando aqui. E por último, tem muita gente que pensa que o dispensacionalismo ele se resume apenas nas 7 dispensações. O que é ser dispensacionalista? É crer em 7 dispensações? Não, porque os não dispensacionalistas também acreditam em alguma dispensação, né? Pelo menos em 2. Ou seja, se você chegar para um aliencista e perguntar para ele, ele vai saber que tinha uma diferença entre antes e depois do pecado. Entre antes e depois da vinda de Jesus. Por exemplo, irmãos, quando Jesus voltar na vida da igreja, vai ser tudo igual hoje, na opinião de vocês? Claro que não, vai ser tudo diferente, não é verdade? Então, todo mundo acredita em dispensações. Então, o fato de acreditar em 7 dispensações não é a característica principal dos dispensacionalistas. Boa noite, irmãos. Então, essa aí vai ser a minha parte, tá bom? Eu vou falar o que é dispensacionalismo, o que ele apresenta. Basicamente, a base do dispensacionalismo, irmãos, ou pilares, ele vai ressaltar, falar sobre hermenêutica, como o pastor falou, sobre uma questão de interpretação. E também ele vai falar um pouco também da eclesiologia, que fala da igreja, e da escatologia, que vai apresentar o milênio. Então, o dispensacionalismo apresenta essas questões. Tem nada a ver com salvação. Não é uma apresentação aqui da soteriologia dentro do sistema, tá bom? Primeiro ponto da hermenêutica. Ele apresenta basicamente uma interpretação histórico-gramatical, irmãos, inclusive no campo da profecia. O que é isso, basicamente? É uma interpretação literal, simples, normal, sem espiritualizar, sem alegorizar, sem inventar o que não está no texto. É basicamente isso. Segundo alguns teólogos do dispensacionalismo, como Michael Vlach ou John Feuerberg, que é um dos renomados, a interpretação histórico-gramatical é o método fundamental do dispensacionalismo. Esse método procura descobrir o significado que o autor bíblico pretendia comunicar aos seus primeiros leitores. É isso que é a interpretação histórico-gramatical. O que o autor bíblico queria comunicar aos seus primeiros leitores, considerando o quê? A gramática, o contexto histórico e o gênero literário do texto. É basicamente isso que é histórico-gramatical. Outro ponto que o dispensacionalismo vai apresentar, irmãos, é as diferenças, formas de administração de Deus ao lidar com o homem ao longo da história, revelação progressiva. O que o Vlach vai falar sobre isso é a revelação de Deus é progressiva. As escrituras posterior apresentam mais detalhe às promessas anteriores. E isso não é anular nem redefinir o significado original dessas promessas, como alguns fazem, está entendendo? Só porque foi apresentado de uma forma mais ampla como é esse Messias, ele não anulou nenhuma das promessas relacionadas a Israel. Outra definição, outra base que o dispensacionalismo vai apresentar é a definição de reino.
não somente espiritual, como o Zé Aliancista fala, mas a Bíblia deixa bem claro que há um reino político e terreno. A gente fala de milênio, né? Então, vai ser se cumprido esse reino político de Jesus e terreno. Basicamente, a definição ou uma explicação a isso, desse reino, definição de reino, é o exercício do governo de Deus por meio do Messias, Jesus Cristo, culminando no cumprimento de todas as promessas, alianças feitas no Antigo Testamento, incluindo a restauração de Israel, que hoje é só um estado, o reinado davídico no milênio. Então, o milênio ele tem um propósito, é de o quê? De Jesus vir, descer e reinar no reino, no trono de Davi, cumprindo todas as promessas feitas a Israel, que não foram cumpridas ainda. Então, um dos propósitos do milênio é isso. Outra definição, ou outra base, ou pilares do dispensacionalismo, é claramente a distinção entre igreja e Israel nos textos bíblicos. A distinção entre Israel e a igreja é um dos principais centros do dispensacionalismo. Deus possui um único plano de redenção, não várias salvação, como o pastor apresentou e o irmão tem cá, mas no qual Israel e a igreja têm papéis distintos nos seus relacionamentos com Deus, em seu propósito histórico e escatológico. Essa é a única distinção deles, tá bom? E por último, concluindo, e não temos tempos, é uma apresentação rápida, é a glória de Deus como o principal propósito da história. O dispensacionalismo vai sempre ressaltar, escancarar que com tudo isso, a glória de Deus é o propósito supremo da história da redenção, irmãos. Embora o dispensacionalismo destaque temas como Israel, a igreja, as alianças e o reino, todos eles estão subordinados a um objetivo maior, a manifestação da glória de Deus em toda a criação. No final, no último trono branco, isso vai ser escancarado, a glória de Deus vai ser manifesta, visível, pública, de quem Deus é. Todas as pessoas vão estar diante do trono, os salvos que aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, vai demonstrar qual o atributo de Deus? Misericórdia. Os não salvos vão estar lá presentes e vão apresentar também outro atributo de Deus e vai glorificar a Deus. Qual é? A justiça. Então, no final da toda a história, a glória de Deus vai ser manifestada. Deus vai ser visível, a glória de Deus, manifestada nos seus atributos. É isso que o dispensacionalismo, com todas essas crenças, essa ótica que ele tem, ele vai demonstrar a glória de Deus sendo mostrada com mais ênfase, com mais glorioso, esse Deus. Tá bom, irmãos? Passar para o irmão João Lucas. Olá, irmãos, boa noite a todos. Pois é, eu vou apenas basicamente fazer um complemento. A minha parte é o dispensacionalismo e as nossas crenças. Vou pedir licença para pegar essa Bíblia aqui e colocar a minha folha no voar. Pronto. Então, algo fundamental no dispensacionalismo, mesmo sabendo que há divergências, como o pastor falou, que tem basicamente 3 vertentes dentro desse sistema teológico, mas todos vão concordar que há uma distinção entre Israel e a igreja. Você coloca isso na sua cabeça. Há uma distinção entre Israel e a igreja. Deus, ele não rejeitou Israel. Deus não encerrou o seu compromisso com a nação de Israel. Isso é um ponto forte do dispensacionalismo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus fez alianças. Alianças que o dispensacionalismo crê que são incondicionais. Aliança abraâmica, aliança davídica, nova aliança. Ou seja, o cumprimento dessas alianças, o que Deus prometeu nessas alianças, depende unicamente do próprio Deus. Apesar dos pecados de Israel, Deus ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. A nação de Israel é a única nação do mundo da qual não pode deixar de existir. Ao longo da história, muitas nações caíram, né? Povos se misturaram, viraram outros povos, mas Israel tem que continuar existindo. Daqui a um tempo o Brasil pode deixar de existir, mas Israel vai continuar.
porque Deus tem um compromisso com aquela nação, mantendo a sua identidade nacional. Então, Israel surgiu, a gente sabe, a partir ali de Abraão e os seus descendentes. Claro que Abraão gerou várias nações, mas a que Deus escolheu foi a nação de Israel, que tinha um propósito de ser luz para o mundo, através da sua forma de viver, iria atrair os povos a Deus, e através desse povo, Israel, Deus mandaria o Messias, como de fato mandou. Pronto, então você segura essa informação que Deus não rejeitou Israel. Fato é que Deus fez grandes promessas incondicionais para esse povo. A igreja, ela começou em Atos 2. Então a igreja não existia no Antigo Testamento, diferente de outras vertentes teológicas que são contrárias ao dispensacionalismo, vão dizer. Então, nós cremos que a igreja, ela nasceu em Pentecoste, Atos 2, e com a vinda do Espírito Santo, e a igreja ela não substituiu Israel, como diz o outro sistema teológico chamado aliancismo. O aliancismo é crer que Israel saiu dos planos de Deus, Deus encerrou todos os planos com Israel, e essas promessas feitas no Antigo Testamento se cumprem na igreja de forma espiritual. A igreja, portanto, é o novo Israel de Deus. Então aquela nação que você vê na televisão é só mais um povo aos olhos de Deus, como qualquer outro. Não, Deus não tem mais compromisso. Agora, Deus tem um compromisso com o seu novo Israel, que Ele colocou no lugar da nação judaica. O aliancismo crê nisso. O dispensacionalismo é totalmente contra isso. O dispensacionalismo vai dizer que Deus tem planos ainda para Israel, por enquanto, por assim dizer, Israel está na gaveta de Deus, e agora, nessa dispensação da igreja, Deus está lidando com, sendo redundante, com a igreja. Entendeu? Basicamente é isso. Então, Israel é um povo étnico que Deus tem um compromisso, Deus tem alianças. A igreja não é um povo étnico, é formado por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Deus tem planos eternos para a igreja, e Deus também tem planos que envolvem a nação de Israel. Então você segura essa informação. João Lucas, então essa é a pergunta dos aliancistas. Deus tem quantos povos, afinal de contas? Povo redimido, Deus tem um. Para ser redimido, para ter fazer parte da família espiritual de Deus, tem que crer em Jesus, tanto judeu como gentil. Povo redimido, Deus tem um. Mas existe sim um povo, uma etnia na terra da qual Deus tem uma aliança. Tanto é que Deus ligou o seu nome a esse povo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Israel. Tem diversos textos no próprio Antigo Testamento que mostram que Deus nunca vai rejeitar Israel, assim como no Novo. Nós não vamos ver porque não é o propósito, aqui é só uma pincelada. Portanto, o dispensacionalismo interfere nas nossas crenças dessa forma. Nós cremos que nós não somos o novo Israel de Deus, diferente dos nossos irmãos em Cristo, presbiterianos, por exemplo, que acreditam que nós somos o novo Israel de Deus. Aí é por isso que eles batizam os seus filhos, os bebês, porque a circuncisão foi substituída pelo batismo infantil. No Antigo Testamento, a circuncisão ali fazia parte da aliança, para aquela pessoa, de certa forma, ela se identificava, entrava no povo da aliança. No novo Israel de Deus, que é a igreja na visão deles, através do batismo infantil, nossos filhos são inseridos no novo Israel, no povo da aliança. Nós não cremos nisso, por isso que a gente não tem o costume de batizar os bebês, que nascem aqui. Para você ver como isso interfere no nosso modo de viver. Na escatologia, o dispensacionalismo vai dizer, como Jair comentou, que Deus ele vai restaurar Israel. Embora alguns não dispensacionalistas creiam numa salvação futura de Israel, esse sistema que nós estamos defendendo vai dizer que, além da salvação do povo judaico, Deus vai restaurar Israel politicamente e geograficamente. Isso vai acontecer no milênio, onde Deus cumpre as alianças de forma literal, ou seja, Deus vai restaurar a terra que Deus prometeu para Abraão,
diante daqueles limites que o Senhor prometeu a Abraão, Deus vai restaurar politicamente, porque o Messias, Jesus, vai reinar lá em Jerusalém, e Jerusalém vai ser uma luz para as nações. Isso aconteceu, você está vendo essa paz e essa harmonia e uma vida com Deus lá no povo de Israel? Não, a gente vê muito pecado lá. Mas um dia Israel vai ser a luz das nações no período milenar e Jesus vai reinar. Vai ser uma outra dispensação. Isso, o dispensacionalismo não abre mão. Outra coisa que interfere nas nossas crenças, que nos favorece, é a nova aliança. Se você for ver a nova aliança, está lá no Antigo Testamento. E você também vê a nova aliança no Novo Testamento. A pergunta é, existem duas novas alianças? Não, é apenas uma nova aliança. Deus prometeu originalmente para Israel: eu vou dar um novo coração para vocês. E por aí vai, tem diversas promessas, incluindo riquezas. Só que nós já estamos usufruindo da nova aliança. Significa que Deus pegou a igreja e fez com que ela também fosse beneficiada com a nova aliança. É por isso que você tem um novo coração. Mas isso não significa que aquele que recebeu a promessa originalmente, ou seja, Israel, não vai usufruir no futuro. Porque o cumprimento completo e pleno da nova aliança é com o povo judeu, embora nós fomos enxertados para poder fazer parte também. Então, Israel, no futuro, vai ser restaurada de forma plena, definitiva, espiritualmente, através da conversão no Senhor Jesus como Salvador, politicamente, porque o rei estará reinando em Jerusalém, e geograficamente, porque eles vão possuir a terra da qual Deus prometeu para Abraão. E nós cremos que a igreja, os salvos do Antigo Testamento, os salvos de todas as épocas, estará lá vendo esse cumprimento dessas alianças eternas que Deus fez com a nação de Israel. Então é muita coisa, só que sirva de um incentivo para você vir para a conferência e buscar mais, esse conhecimento. Como o pastor falou, não é uma nova teologia que alguém inventou, não, é algo que está na Escritura desde o tempo que os autores bíblicos inspirados escreveram, e temos estudado ao longo da história e visto que essa, na nossa visão, é a melhor forma de interpretar a Bíblia. Nossos irmãos aliancistas são tão crentes quanto nós, só tem uma visão, uma perspectiva diferente de ver alguns textos. Fato é que se você pegar, por exemplo, um dispensacionalista interpretando Apocalipse 20, que fala do milênio, é totalmente diferente de um aliancista, se você for ver uma exposição do texto por cada um, Não sei se eu tapulei o tempo, mas João Lucas, bem resumido. Ainda dentro do que tu estás falando, a igreja pode olhar para Israel como nação. Geograficamente hoje, Israel ela é cercada de inimigos. Exatamente. É Egito de um lado, Jordânia do outro, Arábia Saudita do outro, todo mundo é inimigo. Então, eu posso dizer que a igreja pode olhar para Israel e dizer assim: a existência de Israel é uma prova que Deus está preservando eles para cumprir a promessa feita a Abraão e a Davi. E a história mostra isso, porque quando Israel foi expulsa da sua terra, lá no começo lá pelo primeiro século, e a história vai mostrando isso, eles foram perseguidos ao longo dos séculos, foram voltar para a sua terra depois da Segunda Guerra Mundial. Esse povo foi perseguido, massacrado. A gente entende que é algo, como disse o professor Luiz Saião, não tem motivo algum para esse povo ser odiado, mas é um povo que foi odiado, massacrado, perseguido. Prova é o que Hitler fez com os judeus. E esse povo ainda se manteve com a sua identidade nacional, com a sua cultura, e voltaram para a terra em 48. Até um brasileiro participou da votação lá na ONU. Ele foi uma peça-chave para isso, uma peça importante. A gente vê que o fato de Israel existir como nação é uma evidência que a linha dispensacionalista parece estar realmente correta, e eu creio que está. Certo, agora... Interessante, irmãos, também que o dispensacionalismo, quando surgiu, ele surgiu um século antes do Israel se tornar Estado, em 1948. Então, quando Israel se torna Estado, só demonstra realmente que essa doutrina é bíblica. E ela não nasceu também no século XVIII. Também ela é do início do primeiro século. Como o dispensacionalismo é uma parte mais hermenêutica, uma
uma leitura mais de interpretar de uma forma literal, uma forma simples. No segundo século já, com Orígenes, o negócio já descambou com Santo Agostinho. O negócio já começou a alegorizar quando via as escrituras e inventando coisas. Então, no primeiro século não era dessa forma. Um exemplo dele, Irineu de Leão, não era dessa forma. A Bíblia era lida de uma forma normal, sem ficar inventando, sem ficar dando piruetas. Mas no terceiro século, com alguns como Orígenes, Agostinho, o negócio foi descambando. Ele foi inventando, não menosprezando essas pessoas, não menosprezando esses teólogos, foi de grande ajuda na reforma. Muitos deles beberam da água desse pessoal, mas nesse campo eles descambaram. Amém. Bom, agora a gente pode respirar, né? Porque enquanto nós estávamos falando para os irmãos, tem um relógio aqui que ia só regredindo o tempo para nós aqui, então a gente tinha que falar o que a gente tinha que falar dentro de um tempo aqui. A proposta era essa, irmãos, e aí você deve pensar, nossa, o que isso influencia de maneira prática na nossa vida, né? Primeiro, saber que tem um Deus que trabalha com o controle da história nas suas mãos nos dá muita tranquilidade. Por exemplo, como foi falado aqui, as crenças aliancistas, elas vão descambar para um amilenismo, que eles não creem no milênio como literal. Por exemplo, para você ter uma ideia, então, para eles nós estamos vivendo o milênio, nós estamos dentro do milênio. Então, por quê? Pela interpretação deles, lá de Apocalipse, quando fala do milênio, como o irmão Jair colocou, somente espiritualizado, alegórico, não é literal. Isso influencia na nossa maneira de enxergar as Escrituras numa confiabilidade que não. Deus trabalha de maneira soberana, determinando os acontecimentos, e Ele é responsável por cumprir tudo isso que está lá. Isso tem a ver não só com soberania, mas com o controle de Deus na história, e o desenrolar dessa história está nas mãos dEle. E isso nos dá uma tranquilidade que nós podemos confiar, de que do jeito que está lá, não precisa espiritualizar, no sentido de alegorizar, nós confiamos do jeito que está lá, e isso vem muito das raízes dessa maneira de interpretar a Bíblia que os dispensacionalistas nos trouxeram. Então, sei que talvez você volte aqui, não, mas eu queria saber mais. Não é a nossa proposta falar tudo, porque nós tínhamos só meia hora para isso. Nosso interesse é que você e eu ainda tenhamos um tempo de oração aqui. Hoje é culto de oração e nós precisamos orar pelos outros dias. Mas você quer ouvir sobre a história do dispensacionalismo? O irmão Jair pincelou um pouco sobre isso. Amanhã, pastor Humberto Duarte falará especificamente sobre a história do dispensacionalismo. Você quer ouvir mais sobre as crenças fundamentais do dispensacionalismo? O irmão João Lucas mencionou algumas. Na sexta-feira, o pastor Humberto vai tratar só sobre as crenças fundamentais do dispensacionalismo. Bom, Antônio Carlos falou um pouco sobre os mitos aqui. Vai ser no sábado à noite. Ele vai tratar especificamente sobre os mitos quanto ao dispensacionalismo, o que não é, o que as pessoas colocam como pecha do dispensacionalismo, que na verdade não é bem o que o dispensacionalismo crê. No domingo pela manhã, você ouviu falar muito sobre aliancismo, né? Sobre essa questão de como os aliancistas creem. O domingo pela manhã é mais um aspecto didático de EBD. Ele vai falar sobre dispensacionalismo e aliancismo, e você talvez ficou aí com a vontade de perguntar para a gente mais coisas, e a questão é, domingo você vai ter um tempo para isso, tempo de perguntas e respostas, domingo pela manhã, e à noite ele vai falar sobre continuidade e descontinuidade, e todos esses aspectos envolvem o dispensacionalismo. Ele vai ter muito mais tempo do que nós. Nosso propósito aqui era panoramicamente dar algumas pinceladas, provocar você a entender um pouco sobre o que assunto vai ser falado. Falar de aliancismo, dispensacionalismo, amilenismo, pré-milenismo, o que é isso mesmo? Ele vai falar um pouco mais de tempo do que nós, né, irmãos? Mas esperamos que tenha despertado você a ter mais curiosidade sobre o assunto, tá bom? Tirado algumas dúvidas, pelo menos, do que se trata esse assunto, dispensacionalismo, e que você possa, então, estar participando. A importância de que você esteja participando também de todos os dias, até para pegar todo um fio da meada. Tem todo um fio da meada aqui da história, das crenças, e ele vai ter mais tempo para tratar isso do que nós, tá bom?
Mais alguma coisa que meus irmãos queriam colocar agora que a gente tem mais tempo para respirar? Porque aqui a gente olhava para o relógio, uma pressão grande sobre nós para entregar o tempo aqui. São 8 horas e 3 minutos e nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Então, agradecer demais, irmão João Lucas, irmão Jailson, irmão Antônio Carlos, de nós podermos provocar mais você a pensar sobre esses assuntos. Esperamos ter trazido alguns esclarecimentos sobre do que se trata. Não podemos aprofundar muito, mas pelo menos do que se trata. O tema dispensacionalismo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise estruturada. É uma alegria enorme ter quem busca conhecimento acompanhando a nossa explicação de hoje. O nosso grande objetivo aqui é decodificar de um jeito bem simples, prático e direto um dos maiores macrosistemas de interpretação das escrituras sagradas que existe. E o melhor de tudo, sem que ninguém precise ter um diploma de seminário teológico para entender o assunto. Nós vamos construir esse nosso entendimento camada por camada, explorando as bases e as evoluções do dispensacionalismo, que é basicamente um modelo teológico que tem moldado a leitura profética de milhões de cristãos lá desde o século XIX. Então, vamos mergulhar direto ao ponto. Pensem na nossa jornada de hoje como se a gente estivesse examinando a planta baixa de um projeto arquitetônico. Nós vamos passar rapidamente por 1. O que é o dispensacionalismo? 2. O ciclo das dispensações. 3. Os 3 pilares fundamentais. 4. O modelo revisado. 5. O modelo progressivo. E, finalmente, o ponto 6. O grande consenso teológico. Começando pela seção 1. O que é o dispensacionalismo? O projeto arquitetônico fundamental da história. Para a gente entender essa estrutura teológica gigantesca, a gente precisa primeiro conhecer o vocabulário básico da fundação. Olha só como a origem da palavra já entrega quase tudo. O termo dispensação vem da palavra grega oikonomia. Oikos significa casa e nomos significa lei ou administração. Ou seja, no contexto teológico, uma dispensação não é só um período de tempo marcado no relógio. Na verdade, é um arranjo administrativo, ou, de forma mais simples, são as regras da casa que Deus estabelece para a humanidade. É como se em diferentes eras da história, o Criador atualizasse o manual de responsabilidades que os seres humanos precisam seguir. Faz sentido, né? E isso nos leva à seção 2, o ciclo das dispensações, o padrão estrutural da história bíblica. Segundo alguns grandes teólogos que sistematizaram tudo isso, como o Charles Ryrie, essas atualizações das regras da casa não acontecem do nada. Tem um padrão estrutural bem específico. Na prática, os estudiosos perceberam que existe um ciclo de 4 etapas que sempre se repete. Funciona assim. Primeiro, vem uma revelação inicial, onde Deus entrega uma nova regra. Segundo, vem o teste de fidelidade, onde a humanidade é colocada à prova para ver se consegue seguir essa nova regra. Terceiro, vem o inevitável fracasso humano. E quarto, a era sempre se encerra com o julgamento divino que acaba limpando o terreno para começar a próxima dispensação. É literalmente uma engrenagem movendo a história. Vamos ver como isso se constrói na linha do tempo? O esquema clássico, que ficou super famoso com estudiosos como o C.I. Scofield, mapeia a Bíblia inteira em 7 dispensações exatas. A gente começa lá na inocência, antes da queda, aí passa para a consciência, até o dilúvio, depois vem o governo humano, a promessa dada a Abraão, a lei dada a Moisés, a graça, que é exatamente o período da igreja em que nós estamos hoje, e, por fim, o reino milenar futuro. É um mapa impressionante e detalhado de toda a jornada da humanidade. Agora, pausa rápida para um ponto absolutamente crucial. A gente precisa desfazer um mito histórico aqui. Muita gente acha que o dispensacionalismo ensina caminhos diferentes de salvação em eras diferentes, mas isso não é verdade. O sistema afirma categoricamente que a salvação sempre foi, do início ao fim, exclusivamente pela graça por meio da fé. A única coisa que muda não é o jeito de ser salvo, mas sim o conteúdo específico da revelação que as pessoas daquela época tinham e precisavam responder. Seção 3. Os 3 pilares fundamentais. O sine qua non do dispensacionalismo. Agora que a gente entende as eras, bora olhar para as fundações, para aqueles pilares de sustentação indispensáveis. Se a gente remover um desses 3 pilares, o edifício inteiro desmorona. Pilar número 1. Existe uma distinção claríssima entre Israel e a Igreja. O dispensacionalismo entende que Deus tem 2 planos distintos. Israel tem promessas terrenas e geográficas, e a Igreja tem promessas celestiais. Pilar número 2. A interpretação literal e consistente da Bíblia.
A regra é clara. Se as profecias sobre a primeira vinda de Cristo foram literais, as da segunda vinda também têm que ser. E o terceiro pilar diz que o propósito principal de toda a história humana não é apenas a nossa salvação, mas sim a glória de Deus, que se manifesta de formas diferentes em épocas diferentes. Bom, com um projeto tão bem desenhado assim, fica a pergunta: será que ele ficou engessado, parado lá no século XIX? Claro que não. Vamos mudar um pouco o foco e dar uma olhada nas reformas internas e nos debates que rolaram dentro do movimento. Ponto 4. O modelo revisado. A era clássica moderna. A primeira grande evolução que a gente precisa conhecer surgiu no meio do século XX. Liderado fortemente por acadêmicos do Seminário Teológico de Dallas, o modelo revisado corrigiu alguns excessos do passado. Mas a grande marca registrada dele é como ele enxerga a era da Igreja. Ele diz que o momento atual é um estrito parêntese histórico, um mistério que os profetas do Antigo Testamento simplesmente não previram. É como se o relógio profético de Israel tivesse sido pausado. Por causa disso, eles argumentam que o reino foi totalmente adiado. Hoje, Cristo reina do céu, só aguardando o momento futuro de assumir literalmente o trono político de Davi. Só que a teologia continua avançando. Seção 5. O modelo progressivo. O famoso já, ainda não. Chegando lá para os anos 80 e 90, uma nova geração de pensadores resolveu ajustar algumas peças. E isso ilustra brilhantemente como as ideias amadurecem. O modelo progressivo diz o seguinte: o reino não foi totalmente adiado, não. Ele já foi inaugurado espiritualmente no momento em que Cristo subiu aos céus. É o conceito do já e ainda não. O reino já começou no céu, mas o cumprimento físico total ainda não aconteceu na terra. Isso fica para o milênio. Ou seja, a igreja não é um simples plano de contingência, mas sim uma fase progressiva do plano original. E chegamos à nossa seção 6, o grande consenso teológico, contrastando e concluindo. Com duas visões tão fascinantes, a gente precisa ver isso lado a lado. Olha só a tabela. Notem como na primeira linha, o revisado defende com unhas e dentes que a igreja é um parêntese estrito, enquanto o progressivo enxerga tudo como uma fase progressiva contínua. Na segunda linha, o reino. Para o revisado, o reino não existe hoje de forma alguma, é 100% futuro. Para o progressivo, ele já começou. E sobre o trono de Davi? O revisado diz que está vazio hoje, esperando o milênio na terra. O progressivo diz que Jesus já está nele, governando do céu. O revisado blinda o texto contra qualquer espiritualização. Já o progressivo tenta construir pontes acadêmicas mais suaves. Mas, apesar de todo esse debate acalorado sobre como o reino funciona hoje, tem uma coisa sensacional para a gente levar daqui. Leiam essa citação. Ambos os lados concordam totalmente que a história não vai terminar de um jeito vago. Existe um grande e glorioso final literal já planejado, onde as promessas de Deus para o povo de Israel e a restauração de todas as coisas serão cumpridas publicamente. O final da história é exatamente o mesmo para os dois lados. Para a gente fechar a nossa análise de hoje, fica essa provocação. Ter clareza sobre esses projetos teológicos não é só um exercício intelectual. Como será que a nossa visão sobre esse futuro tão grandioso altera a maneira como a gente vive o nosso dia a dia aqui no presente? Esperamos de verdade que essa explicação tenha tornado esse assunto fascinante e bem mais acessível para todo mundo que acompanhou. Continuem curiosos, continuem estudando e até a próxima!